A imprensa, nesta segunda-feira, está dizendo que nos bastidores Lula está irritadíssimo com José Dias Toffoli e defende que Toffoli saia do STF. O Lula certamente diz isso com muita tranquilidade porque chocou a todos quando Lula, em 2010, 2011, indicou José Dias Toffoli com, notoriamente sem conhecimento jurídico para tal. Veja, no Brasil virou essa piada nacional. O José Dias Toffoli sequer passou num concurso para juiz, perdeu. Mas não é isso, pessoal. Não é isso. O sujeito pode, às vezes, vir da advocacia, chegar ao STF vindo do Ministério Público. Não interessa isso. Público e notório saber jurídico. Independe se o sujeito passou no concurso de magistratura ou não. Tem tanto sacripanta que passou no concurso da magistratura estadual, da magistratura federal, e não tem caráter, não tem moral, e às vezes sequer tem conhecimento jurídico. O ponto não é este. O ponto é que o sujeito não tinha e não detém notório saber jurídico e ponto final. Agora, quando o Toffoli entrou no STF, era chamado pelos próprios ministros, os corredores, da boca pequena, de o estagiário. Então o Lula e o Toffoli sabem que o Toffoli jamais poderia ter chegado ao Supremo. Uma vez que chegou, ficou saidinho demais, tá dando muito aí na pinta, e o Lula esse cara tá sujando demais. Né? Daqui a pouco isso vai atrapalhar até meu outro estagiário que eu coloquei lá, que é o Zanin, e etc. Vai respingar, eu quero colocar outro estagiário. Vejam vocês, no momento em que o Lula volta a fazer força, agora com o retorno o fim do recesso legislativo, eles vão tentar emplacar o Imbecias. Lembram? O Imbecias está ali, houve uma resistência no ano passado, agora dizem que Lula está fazendo promessas e pagas estratosféricas ao Gordolumbre para que o Gordolumbre, presidente do Senado, realmente ali adiante as coisas para a sabatina do Imbecias. Então você imagina, Imbecias é o terceiro Imbecias do Lula, porque houve o primeiro Imbecias, o Toffoli, o segundo Imbecias, o Cristiano Zanin, e o terceiro Imbecias, ele próprio. Sem me referir aos outros, mas esses são os casos mais escandalosos de indicação do Lula. Então, no momento em que o Ignácio se prepara para tentar ver se emplaca o Imbecias número 3, o Imbecias número 1, assim, despirocou a enésima potência. O Lula, desculpem esse jargão, mas é compatível com os personagens da história. Está dando muito assim, né? Então o Lula está defendendo que o Toffoli deixe o STF. O Lula que anda irritadíssimo também com o Trump. Ele disse que, aliás, no próximo vídeo você vai verificar aí a tal da ligação que houve na segunda de manhã. O Lula fez uma ligação para o Trump e, claro, a mídia paga com dinheiro nosso está aí fazendo toda uma seda com dessa ligação. Você vai saber de todos os detalhes desta suposta ligação no próximo vídeo aqui desse canal. Fique atento e não espere notificação não. Abra o canal daqui a pouco e vê se tem novo vídeo. Bom, Lula se irrita com o Toffoli e disse que ele deveria deixar o STF, diz jornal. Lula teria relatado descontentamento com o ministro, teria dito isso a auxiliares. O presidente Dr. Luiz teria demonstrado incômodo com a atuação de Toffoli na condução do inquérito sobre o Banco Master. Segundo relatos de pessoas próximas a Lula, relatado isso à Folha de São Paulo, vê que é só gente boa, né? Auxiliares de Lula de um lado, Lula de outro, Toffoli de outro, Folha de São Paulo de outro, é só gente assim de reputação ilibada. Lula fez críticas duras a Toffoli e chegou a afirmar que ele deveria considerar deixar a Suprema Corte. E se Toffoli faz uma delação? Aliás, Lula estaria então descontente, defendendo até a saída de Toffoli do caso Master, porque ele sabe que lá vem bomba. Mas Lula, os jornais estão dando hoje também, Lula recebeu este próprio Daniel Vorcaro fora da agenda oficial. E aí, Lula? Para aliados, o petista teria passado a desconfiar que o caso terminaria em uma grande pizza. Então tá tudo bom, Lula. Se vai terminar em pizza, eu acho que vai terminar numa pizza indigesta.
eu acho que vai terminar numa pizza indigesta. O desconforto de Lula estaria ligado principalmente às revelações sobre vínculos da família Toffoli com fundos associados ao banco investigado, além do sigilo rigoroso imposto ao processo. Toffoli impôs um sigilo rigoroso. Em dezembro, Lula chegou a se reunir com Toffoli no Palácio do Planalto em um encontro descrito como cordial. Na ocasião, o Dr. Luiz teria dito que esperava que todas as irregularidades fossem apuradas até as últimas consequências e ouviu do ministro a garantia de que nada seria abafado. Mas não pode. Vai dar cadeia braba para alguns figurões grandes se nada for abafado. Algumas togas podem ser respingadas daquele néctar que vem da pocilga. Apesar das críticas, Toffoli tem afirmado a interlocutores que não vê motivo para deixar a relatoria do processo e sustenta que não há impedimentos que o comprometam, né? O ministro também descarta qualquer relação entre viagens. Imagine o juiz viajar no avião do réu. Foi ver o jogo do Palmeiras e ainda é um baita... não é? Diga isso, não é? É o Mick Jagger. O Toffoli é o Mick Jagger das togas. Sujeito realmente... pé frio, não é? Pé frio. Tão pé frio que é quando surge esse escândalo do Toffoli, é o ano em que o Cachaucha vai ser aposentado eternamente, não é? Tchau, Cachaucha. Desculpe, doutor Luiz. Tchau, doutor Luiz. Desculpe aí, releve aí, doutor Luiz. A gente é pobre, fica aqui no cansaço mental. Apesar das críticas, Toffoli diz que está tudo bem, etc, etc. Ele não vê qualquer problema entre as viagens que fez o Toffoli, né? Os contatos pessoais ou os negócios envolvendo familiares e sua atuação no caso. Tá estranho. Há uma dúvida de quem foi esse resort ainda. É como dizia o finado Dr. Teori Zavascki, que Deus o tenha depois daquele passamento horrível. O Dr. Teori Zavascki, ele dizia que essas coisas envolvendo esses escândalos, era a época da Lava Jato, esses escândalos envolvendo a elite brasileira, né? Parece um saco de pena daqueles que quanto mais você mete a mão, sai em galinha da Angola, galinha da... Responsável pela indicação de Toffoli ao STF, Lula acumula frustrações antigas com o ministro. Aí é que eu quero chegar. Uma delas remonta a 2019. Meu Deus, quando o Toffoli, vejam vocês, Toffoli negou autorização a Lula, então preso em Curitiba, para comparecer ao velório do irmão. O episódio só foi tratado em 2022, quando o magistrado pediu desculpas ao petista após a vitória dele ao pleito presidencial. Problema de Lula com Toffoli. E nós estamos esperando todos que Lula fique um dia no mesmo palco, Lula de um lado e Moa de outro, para provar que eles existem, que são vidas separadas. A internet está pedindo. Ontem eu ouvi, eu estou lembrando disso agora, a internet está pedindo. Moa e Lula no mesmo ambiente. Que tal? O problema do Lula, ou de quem está fazendo às vezes do Lula com o Toffoli, é justamente esse episódio onde Toffoli, naquele momento em que não passava nem um alfinete no judiciário brasileiro, ele negou esse requerimento. Pera, é como diz o Alexandre de Moraes, não é estação de férias. Foi isso que ele disse agora há pouco sobre Bolsonaro na cadeia? Não é férias, não. Não é hotel, não. Para estar sendo liberado toda hora. Eu me lembro quando aconteceu o episódio da merenda, que implicaram lá o professor Capês, em São Paulo. E o Capês tem um penalista, uma doutrina muito dura. Aí houve piada no mundo jurídico. Ô Capês, você vai querer ser julgado segundo seu Código Penal? Eu fico me perguntando, quando, por exemplo, Moraes, Deus o livre e o guarde de ter problemas com a justiça penal brasileira, será que ele vai gostar de ser julgado conforme a sua Constituição ou a Constituição do Brasil? Olha, este caso do Banco Master, a rigor, parece que a coisa é tão profunda e fétida que ninguém nesse país, ninguém é capaz de afirmar aonde dará esse negócio. Nada poderá acontecer como é bem comum no Brasil, mas muita coisa de outro lado pode acontecer.
levando a renúncias de ministros, impeachment de ministros. Muita gente pode cair, coisa pior por conta... Tudo está posto aí. Tudo está posto aí. Esse Daniel Vorcaro pode fazer aqui um terremoto nesse país político pior do que o terremoto português de 1759, né? Corrijam aí. Um grande abraço a todos vocês. Nós estamos aqui sempre fazendo a campanha Revogaço 2027. Se você chegou até o final desse vídeo, coloque aí Revogaço 2027. O que é que significa isso? O presidente de direita que ganhar neste ano, na primeira semana do ano que vem, já tem que, dentro de um grande ginásio, vamos lá para o Maracanãzinho? Maracanãzinho? Vamos lá, Maracanãzinho? Você entrar lá, igual o Trump fez. E um revogaço televisionado. Revogaço. Pá, revogar. Revogado, 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 revogado. Toda essa tralha que esse governo medonho fez. Aumentando burocracia, aumentando impostos, sabe? Acabando com a vida brasileira. Revogaço. Tá. E vou dizer mais, se tiver coragem, vai revogar até certas nomeações que supostamente estariam ali resguardadas por atos jurídicos perfeitos, na verdade imperfeitos, por direito adquirido, por coisa julgada material, porque atos administrativos ilegítimos, não há nada que os coadune, não há nada que os limpe, que os torne legítimos. Revogaço. Aquele que ganhar não poderá fazer como o Bolsonaro fez lá em 2018. Ficar comendo leite moça com pão, mês e mês, sem mais não, tem que fazer como o Trump. Ganhou 2 meses isolado com a equipe, preparando os primeiros 90 dias do governo. Arrasadores. Por isso que eu estou fazendo a campanha aqui. Revogaço 2027. O Flávio Bolsonaro tem que promover um revogaço espetacular para o bem da nação e da administração pública na primeira semana de mandato. É ou não é?